Quando eu tinha 17, que foi ali no meu 3º colegial, eu tinha guardado já dinheiro. Já tava com um apartamento, Não, ainda 2 não. carros. Mas tinha guardado dinheiro, tinha trabalhado bastante. E eu lembro que minha mãe e o meu padrasto, que eram casados desde os meus 2 anos, estavam numa fase difícil. Meu padrasto também não tá mais aqui, né, meu padrasto ele tinha alcoolismo. Ele era um cara muito incrível, um profissional maravilhoso, Tá. mas ele tinha uma doença, né. Só que nessa fase meu irmão estava mais velho, e meu irmão assistia isso acontecer. Tá. E minha mãe estava entrando em desespero, porque ele era filho da minha mãe e do meu padrasto. E minha mãe estava muito preocupada do meu irmão, que tinha o pai dele como herói, ver o pai dele naquelas condições, né. Estava um pouco agravada, porque ele se aposentou, né, ele não estava mais trabalhando, então ele tinha muito tempo ocioso, muito tempo livre, mais tempo para bebida. E ali foi ficando um pouco complicado. E minha mãe é um trio elétrico da alegria. A minha mãe, aonde ela entra, ela chama todo mundo, ela independente da dificuldade que ela passa na vida, minha mãe tá feliz, conversando com todo mundo, ajudando todo mundo. Conheço isso daí. Ele vai falar que é criada e nascida Mas não, na o ZN. pessoal da ZN, assim, Mas eu não conheço um de É. cara morada de manhã. É verdade, é Meu. verdade. Ó, temos um soldado. Não, mas aquilo ali é um... Aquilo ali fala que de manhã é 7h, dá bom Não, dia às 7h. o Não de dá manhã pra gente dele entrar no seu isso. ciclo circadiano. É, exatamente. É. E aí, eu fui vendo minha mãe ficar triste, sabe, muito triste. Sim. E assim, meu padrasto, eu também chamava ele de pai, né, eu tive 2 Sim. pais, eu chamava ele de pai, porque desde pequenininha, cuidando da gente, Lógico. morando todo mundo junto. E eu vi ele amando a minha mãe, mas não conseguindo lutar contra o que ele estava vivendo, sabe, contra a doença que ele estava vivenciando. Mas aquilo ia ficar complicado, assim, minha mãe entrou numa depressão profunda e, assim, sem vontade de viver. Eu falei: "Mãe, não dá, a gente vai sair daqui", né. E ela não tinha condições, ela não trabalhava, então ela tinha muito medo, porque ela falou: "Como que eu saio daqui pra proteger meus filhos do que tá acontecendo aqui? Mas como é que eu vou sustentar? Como eu vou sustentar?". E eu falei: "Olha, a única coisa que eu preciso fazer é arrumar um emprego fixo". Porque como modelo, um mês você ganha muito, um outro mês você ganha Sim. menos. E se a gente fosse assumir contas fixas enquanto Já não família, daria. eu tinha insegurança. E Exatamente. obviamente, do alto dos meus 17 anos, né, E- eu não sabia fazer investimentos de longo prazo que me rendessem, não sabia fazer nada disso, Mas nem tinha tá? nessa época, não tinha XP nessa época, não. Não tinha, Esse cara, eu não sabia nem por esse onde papo é de começar. agora, O que eu tinha era uma poupança da Caixa Econômica. Bamerindos. Meu banco era o Banco do Brasil. Eu fui me emancipar e abri a conta no Banco do Brasil. Exato, Banco Então, Nacional que tinha o Ayrton é. Senna aqui com o bonezinho. Exatamente. É. Eu tenho um cheque que eu fiz pro meu pai, do Banco do Brasil, aqui na minha bolsa. Sério? Sério, quando ele faleceu, minha madrasta achou esse cheque que era pra pagar o inglês da minha irmã e me deu de presente. Era do Banco do Brasil, Brasil. assim, tipo, sabe, Cheque? cheque 001, não existe. Não, Pra hoje quem é não Pix. sabe, é Pix total. E aí, eu lembro que nessa história eu falei: "Eu vou achar um emprego que pague, né, fixo e tal, eu vou achar, mãe. E a gente vai dar um jeito". Você, mano. Tá entendendo? Eu estava estudando pra entrar na USP, né, em É. faculdades públicas, na faculdade. USP, mas tava indo pra... É. Só que nesse meio tempo aí, só pra gente já tá pra 17 anos. Estava e no 3º colegial. Nesse 3º colegial, que nesse meio tempo tinha Paulinho de fim de ano. E a Tinha Paulinho de fim Paulinho de ano. ali, sempre vamos lembrar, aviação. Aviação. Ô, Paulo, a gente precisa conversar. Caissara. Meu, Paulo, a gente precisa fazer um churrasco, a gente tem tanto pra conversar. Tinha. Tinha Tinha julho e final de ano. E final de ano. Tá Julho bom, e final de vamos ano. lá. Aí volta pra São 17 Paulo. anos. E nessa história... Ixi, tem Paulinho no meio dessa história, tá? Tô contando a minha, mas depois eu conto a nossa, porque é da outro podcast. Mas aí nessa história, quando eu falei, eu vou arrumar um emprego e tal, eu tava estudando pra prestar faculdade pública, porque não queria pagar pelos estudos, passei em psicologia, e a faculdade era semi-integral. Então tinha dias que a matéria ia até 3 da tarde, outros dias até as 2, aquela coisa de faculdade pública. Tipo, essa matéria você cursa de manhã, essa você cursa à tarde, essa você cursa de sábado. Falei, cara, como que eu vou trabalhar? Fixo. Né? E eu não tinha como deixar de trabalhar para só estudar. Falei, eu vou ter que colocar aqui num suspenso essa faculdade, que eu vou fazer um dia eu vou fazer faculdade, mas nesse momento eu tenho uma coisa mais séria pra resolver. Eu tava saindo de um motor show, na frente do motor show no AMB tem o quê? Campo de Marte. Campo de Marte. Obviamente. Exatamente. Campo de Marte naquele dia tinha o quê? Uma grande faixa dizendo, prova de bolsa para comissária de voos. Falei, passei na USP. Mano, ela foi pra TAM, mano. Na Transbrasil. Eu sou mais antiga Caralho, que a TAM. você foi pra Transbrasil? Eu sou mais antiga que a TAM. Nossa, meu. E aí, quando eu vi a faixa, falei, cara, se eu passei na prova ali da USP, que é difícil pra caramba, eu vou passar nessa prova de conhecimentos gerais que tá oferecendo bolsa de estudo. Passei na prova.
naquele dia, na verdade, eu me registrei na prova. Falei pra minha mãe, mãe, é o seguinte, vou fazer uma prova pra ser comissária. Minha mãe falou, você é louca? Eu falei, vou ser comissária. Ser comissária por um tempo, salário é ótimo, já pesquisei. Falei com as pessoas na recepção lá do Aeroclube, vai valer muito a pena, vou resolver essa parada e eu vou ser comissária de voo. E eu fiz, né, o curso de comissária de voo. E quem passasse no DAC, na prova do DAC e tirasse certificação de habilitação técnica e física, né? Porque você faz os exames no Hospital da Aeronáutica e tal, podia ser comissária. Descobri que eu tinha sinusite, não sabia. Até então. Porque quando fui lá no hospital, falaram, senhora, a senhora não pode voar, porque a senhora tem uma sinusite, um pólipo de 5 centímetros do lado esquerdo da face. Eu falei, ele não me causa mal algum. Exatamente. E aí o cara falou, mas é uma aerobaropatia importante, nós não podemos deixar a senhora voar se a senhora não resolver essa situação. Eu falei, como resolve essa situação? Ele falou, tirando o pólipo. Peguei o livrinho do plano de saúde, falei, pólipo, otorrinolaringologista. Operei em 15 dias. Falei, eu volto em 15 dias. Mano, Operei com 18 anos, 17 anos eu tinha, né? Operei, porque eu falei, eu ia à noite para o curso de comissária, depois de trabalhar, depois de... Sim. Com aquele tampão. De boa. Quem fez aviação comigo, quem estudou comigo no Aeroclube, minha turma, por favor, diga, estava lá, ela foi de tampão. Na boa, para operar o pólipo. E aí, entrei. Eu entrei na TAM, na Varig na época e na Transbrasil. Na Transbrasil. Aí eu falei, quem tá pagando primeiro? Onde eu começo primeiro? Varig. E na Transbrasil, porque a Varig, você tinha uma lista lá de tempo que você ia ser contratado, curso para começar a voar demorava não sei quantos meses. Na Transbrasil já entrava. Na Transbrasil você entrava e eles pagavam já durante o período que você estivesse fazendo o curso, de 2 meses, que é o curso além do curso que você faz, né? Em escolas, você faz o curso da companhia. Mas eles já pagavam salário. É Transbrasil. É lógico. A TAM, na época, estava esperando os Airbus chegarem para poder chamar as comissárias. E nessa época, aí você voou, certo? Foi. Aí nessa época, você lembra, tipo, eu sou da sua idade ali, essa época eu fumava dentro do avião. Não, essa época você fazia... Quando eu entrei, foi proibido. Ah, foi quando você Na entrou, época, parou? logo que eu entrei, foi proibido. Cara, deu sorte, hein? É, porque era ali, no Não, banco de trás, imagina era, aquilo ali fechado, defumação, fumando. Mano, defumação de pessoas. cara, meu, assim, o passado a gente não acredita. Não, o passado você entrava no banco, as pessoas estavam fumando lá dentro. Não. E você falava sobre a sua conta e eles jogavam na sua cara. Claro, vou verificar. E saíam da mesa. Era outra Ai, a medicina era ótima. Era outra época. E aí eu lembro que entrei na Transbrasil e falei, pronto, agora a gente tá aqui mais segura, mãe. Agora a gente pode alugar um apartamento. Caralho. Mas assim, eu era tão madura, né, e tão dona de mim que eu fui a pé, né, procurar apartamento. Porque... Então a gente morava aqui com meu padrasto, nesse prédio aqui, da Engenheiro Caetano Álvares, tinha uma rua... Você conhece aqueles prédios Rosa de Elite? Aqueles 3 prédios que tinham no final da Engenheiro Caetano Álvares. Lá depois próximo ao Barro Branco. Ah, sim. Pois bem, eu andei 2 quarteirões e fui logo à frente. É. Morar Cansei. em 2 quarteirões pra frente, Sim. que achei uma placa, aluga-se. Falei, Aluga, pode ser aqui. um bom local. E aí a gente alugou um apartamento ali. E eu falei, mãe, tá tudo certo. Não vamos criar nenhum problema, né? Vamos pegar as nossas coisas, colocar no seu Corsinha roxo. Minha mãe tinha um Corsinha roxo. E vamos. E eu volto pra conversar com o pai. Depois. Uma outra hora. Tá? E aí a gente foi. E depois... Porque tava muito difícil. Quando ela falava que precisava se separar, que ela não tava bem... Eu imagino. Ele, desesperado por perdê-la, Sim. né? E numa condição Sim. de álcool, ameaçava de tudo. Não, você vai Lógico. morar no olho da rua, você... Eu não- Então, assim, minha mãe tinha medo até desse momento de falar, não, mas eu preciso ir embora, sabe? Falei, vamos fazer da forma mais pacífica possível. E a gente mudou, eu lembro que assim, a gente mudou com a roupa do corpo mesmo. Pra esse apartamentinho que tava mobiliado, Casas Bahia, não sei se vocês lembram, você comprava em 24 vezes, Existe entregava ainda, muito rápido. Existe ainda, viu? E aí foi isso que eu fiz. E com o tempo, claro, que meu padrasto era um cara que é o que eu falo, ele não era uma pessoa ruim. De jeito nenhum. Sim. Ele era uma pessoa que tinha uma doença, né? E pra quem não sabe, é um alerta, é uma doença, né? Precisa de acompanhamento, tratamento, suporte, amor. E a gente não queria abandoná-lo, mas a gente queria mostrar a ele que era necessário realmente tratar. Porque pra ele era difícil entender e aceitar que aquilo era uma doença. Exatamente. Ele não aceitava que aquilo era uma doença. Viu essa juventude que fica tomando corote hoje em dia? É, dureza, né? E tem estudos, aquelas que já entram na nutrição, né? Tem estudos que mostram que quanto mais cedo você começa uma bebida, mais fácil de você, se Virar houver um alcoólatra. predisposição, né? Se houver predisposição de chegar ao alcoolismo. E aí eu lembro que ele primeiro se revoltou e depois ele falou, o que eu preciso fazer? E você precisa se tratar. Saiba que você pode entrar na minha casa a hora que você quiser. Se você quiser namorar minha mãe, vai ser um prazer.
Quem é responsável por ela hoje sou eu. Quem vai cuidar dela hoje sou eu. Dela e do meu irmão. Mas eu só quero que você se cuide. Eu não duvido do seu amor pela minha mãe. Só que ela está sofrendo, seu filho está sofrendo, está todo mundo sofrendo. E você está se matando. Então, se você ama essa mulher, cuida de você. Para de beber. O dia que isso acontecer, vocês vão estar juntos de novo. E vão estar felizes e eu vou estar em paz. Porque para mim também não é fácil fazer o que eu estou fazendo. Eu estou abrindo mão da faculdade dos meus sonhos. Tá? E trabalhar meio período num call center para poder fazer a minha faculdade. Eu estou indo atrás de um emprego que eu nunca sonhei, eu nunca tinha voado. Eu nunca tinha entrado no avião. Acho que Nunca tinha entrado no era avião. aquele turbo-hélice, né? E assim, era um 737, um 767. Eu nunca tinha entrado num avião porque eu não era uma pessoa com condições econômicas para viajar de avião. Eu ia para onde? Eu ia para aviação. Lógico. Eu ia pra... E tava felizona, tá? Não era um problema, não. Não é? E aquela época era coisa só de rico mesmo pra ir. É, exato. Lembra? Era muito que nem caro. TV. E, portanto, o salário de um comissário de voo era muito alto. Era Exatamente. muito alto. E foi esse o meu ponto. Eu falei, cara, aqui sim, né? Aqui eu dou conta de mim e ainda dou conta de ajudar a minha mãe e tal, e ter condições. E guardar dinheiro, porque um dia eu quero fazer minha faculdade. Se tiver que ser uma paga, porque é mais flexível o horário, Botei eu vou ter o dinheiro. E foi nessa brincadeira que minha vida mudou drasticamente, porque eu entrei na aviação, descobri que eu passava muito mal voando. Subia no avião, o avião subia e eu vomitava. Eu te enjoo, eu enjoava. Quando a gente Eu pensa falei, que vai. Não foi. Eu falei, que legal, né? Vou ter que me acostumar com essa situação agora, mas me acostumei. Em 3 meses eu parei de passar mal. Eu não tinha opção também. Eu falei, isso aqui não. O salário é ótimo, a gente passa mal um pouco aqui. Mas vou vomitando toda vez. E depois a gente resolve. E depois de 3 meses melhorou tudo. Meu padrasto se tratou. 2 anos depois ele pediu minha mãe em casamento de novo. Eles casaram de novo e ficaram juntos até o último dia da vida dele.